Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui nessa localização para fazer uma investigação a pedido de uma filha, né? Hoje é uma filha desesperada por causa do pai. Ela falou que ela morou, né, morou aqui nessa casa e depois ela morava mais ou menos a uns 500 metros aqui para baixo, que quando ela se casou ela foi morar nessa casa. E aqui ficou morando o pai e a mãe dela. E ela disse assim que a mãe dela começou a sentir uma dor que doía assim o peito e doía o braço. E ela sempre com aquela dor reclamava que era uma dor que ela nunca teve problema nenhum, ela tomava só remédio caseiro e não tinha nada, né? Então ela achava que era um mau jeito que ela pegou, qualquer coisa assim. Mas depois ela falou assim que começou a agravar a dor e à noite ela teve um infarto fulminante. Faleceu. Então ficou só o pai dela morando aqui. Morava sozinha aqui. O pai dela tinha 69 anos, né? E morava aqui. Aí ela falou assim que ele gostava ainda de mexer, né, no sítio, nas coisas aqui. Só que aqui ele só tinha ela de filha, né? Então já tinha passado pro nome dela e falou assim, eu vou passar já as coisas, já ficar no seu nome, tudo certinho. Porque eu já tô velho, tô de idade, preciso da ajuda sua, só que ele não queria sair da casa. Ele estava bem, né? Então ele falou assim, eu não quero sair da casa, de jeito nenhum. Eu quero ficar morando aqui. E ele tinha uma rencha com o irmão dele. Quando eles, há muitos anos, quando eles repartiram tudo, quando o pai faleceu, o irmão dele quis umas coisas a mais, ele também queria outras coisas, aí houve um rolo danado e eles ficaram sem se falar. O irmão dele, na parte dele, ele vendeu para não ficar perto dele, porque tinha raiva dele, e ele também tinha raiva do irmão. E ele sempre dizia assim que o irmão dele ia pagar pelo que fez. E ela falava assim, pai, deixa isso pra lá, o senhor já pegou aqui o terreno, já colocou até no meu nome, né, porque foi muito antigo, ela era criança ainda quando repartiu os terrenos, né, e desde esse tempo ele não falou mais com o irmão dele. Tinha muita raiva dele, sempre falava mal dele, falava assim que ele era um irmão mais novo e que o irmão dele de vez em quando dava uma surra nele, né, e ele nunca esqueceu disso. Quando ele ia contar que o irmão dele bateu nele, ele já ficava nervoso. Porque ele era criança ainda e o outro irmão que acudia, né? Então, quando foram repartir, o outro irmão não, o outro irmão estava tudo certo. E esse daí começou a dar trabalho. Confusão com as coisas, confusão com o que o pai deixou, e ele acabou ficando com raiva do irmão dele. Então ele não falava com o irmão dele, falava assim que ele não era nem para aparecer aqui na porta mais. Depois que eles repartiu e... Ai, gente, tem um bicho me ferroando aqui. Tudo, repartiram tudo, né? E ele falou assim, agora não quero ver você mais aqui. Aí o irmão dele vendeu e foi embora a parte dele porque ele não queria mais também ver a cara dele. Então, só que daí de vez em quando ele falava assim que, mesmo que ele fez tudo isso, né? Se o irmão dele aparecesse aqui para falar com ele não ia tocar ele daqui. Mas também não queria conversa com ele. Não queria conversa. Então ele tinha lá ainda uma dor no coração, né? Uma raiva no coração do irmão dele. E ela, toda vez que ele ia almoçar, qualquer coisa assim, ele descia lá. Ela falava assim, pai, você vai almoçar lá comigo. Ou ela trazia marmita, ela não deixava ele cozinhar, não. Ela falou assim, minha casa ficava 500 metros para baixo dessa casa, né? Que a casa dela foi desmanchada. Essa daqui não, onde ele morava, não foi desmanchada. A dela foi desmanchada. E ela sempre falava para ele que se um dia o irmão dele aparecesse, se ele visse o irmão dele, era para perdoar. E ele falou assim que não perdoava não, o irmão dele, pelo que o irmão dele fez. E daí ela não me deu detalhe, gente, do que o irmão dele fez, tá? Não me deu detalhe. Falou assim, e eu respeito quando a pessoa não quer dar detalhe, porque assim, a pessoa tem que contar aquilo que tem vontade de contar, né?
E ela era muito apegada ao pai dela. Então ela vinha lavar a roupa dele, mas ele gostava de ficar aqui na casa dele. Ele construiu isso aqui do jeito que ele queria. Então aqui era a casinha dele. Era o lugar que ele gostava de morar. Então ela respeitou isso dele. Mas estava sempre aqui cuidando dele. Aí diz ela que tinha ido para a roça com o marido dela, né? Eles foram ver que eles tinham plantado algodão, plantavam algodão. E aí ela tinha que ir lá na roça conferir, ele foi junto, né? O pai dela também foi, eles foram tudo para a roça para conferir lá os fardos de algodão, eles tinham que carregar tudo para baixo, tinha um homem que trazia, né? Num caminhãozinho da colheita, trazia os algodão tudo para cá, né? Ela tinha tulha para guardar ali. Aí ela subiu para conferir e ele foi, o marido dela, né? Todo mundo foi para conferir, mandaram descer o algodão, já estava assim na boca da noite, né? Ele falou assim, eu vou em casa tomar um banho e aí eu volto para jantar. Aí ela falou, tá bom pai, eu vou fazer a janta aqui rapidinho, dá tempo do senhor ir lá tomar banho, o senhor volta, já vai estar pronto. Ela falou assim, tinha feito um frango caipira, aí eu falei, só vou esquentar o frango e fazer um arroz. Aí ele falou, já volta, aí subiu. Aí diz ela que catou, né, as botas, que eles foi pra roça, tinha chovido e tava molhado ainda, né? O chão tava meio barrento, não tinha chovido aquele dia, um dia antes, mas ela tava barrento e ela catou tudo aqueles calçados, tinha enchido de barro, e disse que pegou uma faca, tirou todo o barro dos calçados e tava lavando. E quando ela tava lavando o calçado, ela viu quando o pai dela entrou pra vir, ela falou assim, ô pai, o arroz já tá pronto, peraí que eu já vou arrumar pro senhor. Aí disse que colocou o resto dos calçados dentro da água para amolecendo, e ela entrou para dentro e falou assim, começou a chamar ele, né, falou, o pai entrou aqui, aí o marido dela falou, ele não entrou aqui, seu pai não entrou aqui. Ela falou, entrou, eu vi meu pai entrando aqui, eu não tô doida. Aí disse que foi, olhou, falou assim, ué, mas eu vi o pai entrando aqui, nossa, foi muito nítido, eu olhei para ali, meu pai entrou, ainda falei com ele continuou entrando para dentro. Aí ela falou assim, eu vou lá ver se o pai voltou. Ele entrou aqui e saiu, então ela falou assim, não entrou porque eu estava aqui na cozinha e eu não vi ele entrando. Aí disse que ela não deu bola, não pensou assim, eu vi, né, não adianta ficar teimando. Subiu até aqui, chegou aqui na casa, né, ela disse que entrou assim pela porta da cozinha, quando chegou em frente o banheiro, que o banheiro é aqui do lado, ela olhou aqui do lado, o pai dela estava caído entre a porta lá que vai para o banheiro e aqui o quarto. Ele caiu, disse que caiu assim em cima do braço, né, virado, e ela olhou assim, quando viu o pai dela caindo, se desesperou, catou o pai. Quando ela pegou o pai dela, ela sentiu que o pai dela já não estava mais aqui. Ela disse que naquele momento que ela sentiu que o pai dela não estava aqui, ela falou assim, quase que eu infarto junto com meu pai, porque meu pai assim sempre foi tudo para mim, perdi a mãe, mas o meu pai estava ali sempre do lado, tudo que eu tinha que conversar, tudo que eu tinha que perguntar e pedir conselho era com meu pai, ele dava muita atenção para mim, e quando eu vi aquilo, eu não estava preparado ainda, porque meu pai estava novo ainda, né, então não era idade para ele partir, mas a minha mãe também partiu nova, mas ele estava tão despreparada, porque o pai dela era assim, ela falou assim que o pai dela era o alicerce dela, até do marido dela, que o marido dela tinha muita coisa que tinha que pedir opinião para ele, para poder, ele estava tocando a roça e tudo, e naquele momento ela desceu chorando e gritando, ela chegou no meio do caminho, não chegou na casa dela, ela gritava bem alto, o marido dela veio correndo, né, desesperado, e ela falou, meu pai não está mais entre nós. Ele falou, não pode, ué, eu falei com ele agorinha, e veio correndo, e foi olhar, realmente ele estava sem vida. E ela falou, então não foi meu pai. Então o espírito veio me buscar em casa. O espírito dele foi lá em casa me buscar para mostrar que ele havia falecido. Eu acho que no momento que ele desencarnou e viu que estava, né, ali sozinho, ele pensou assim, eu vou avisar minha filha. Ela falou assim, ele foi lá em casa, o espírito dele foi me buscar em casa. E ela falou assim, como não acreditar nisso, né? Então, quando ela assistindo meus vídeos, ela falou, vou pedir ajuda pro meu pai. Porque como meu pai tinha muita raiva do irmão dele, não tinha perdoado o irmão dele, pode ser que o espírito do meu pai esteja nessa casa. E a gente veio para investigar, a pedido dela. Ela não é mais dona aqui, né? É plantação aqui. Então, mas eu me comovi com ela, pelo que ela falou, o que o pai dela era um homem muito bom, que ela falou, era meu alicerce, meu pai era bom para todo mundo ali, os vizinhos tudo gostavam dele, mas ele tinha essa raiva do irmão dele, que eu não sei o que o irmão dele fez com ele, até ela falou assim, se você puder perguntar pro meu pai, né,
Porque assim, foi por causa que estava repartindo lá as coisas, né? Mas por que ele tinha tanta raiva? Não seria só por causa disso. Eu acho que tinha mais alguma coisa. Ela ficou naquela dúvida. Então, se você for lá e meu pai estiver lá, estiver sofrendo, pede para ele perdoar o irmão dele. E se ele puder falar o que é tão mais forte do que ele não perdoar o irmão dele. O que o irmão dele fez de tão grave, né? Aí eu falei, tudo bem, o espírito vai falar aquilo, que é de lá para cá, né, gente? Eu pergunto, o espírito, se quiser, ele responde, né? Mas ela falou assim que o importante mesmo é ajudar o pai dela. Que se o pai dela não perdoou e tiver que sofrendo por causa disso, é muito doído. E eu falei para ela, realmente, porque assim, às vezes por uma coisa boba, gente, nós temos que estar sempre atentos sobre isso. Como não perdoar? Né? Nós temos que perdoar, temos que estar prontos para perdoar, com o coração limpo, porque a gente não sabe nosso dia de amanhã, eu não sei daqui a pouco o que vai acontecer comigo, eu não sei. É muito rápido essas coisas, principalmente o infarto, ele é assim, ó, eu já vi artista, já vi, né, várias pessoas assim, o artista está cantando e pronto. Então, Deus sabe o momento, a hora certa, e naquele momento é hora da gente partir. Temos que estar preparados. Todos os dias pedir perdão, perdoar, né, o inimigo, perdoar as pessoas que falam mal da gente, entregar nas mãos de Deus e seguir nossa vida. Porque ele ficou tão assim, apreensivo com o irmão dele, que não perdoava, e a filha dele tinha vontade que ele perdoasse, porque ele já estava velho, para não... Um dia que ele partisse, mas ela não esperava agora, esperava lá na frente, dali uns 20 anos ainda, ela falou, não esperava, mas a vida da gente é assim, né? Então a gente veio aqui, a gente vai passar o K2, se der presença, a gente vai fazer o Spirit Box aqui, né? Oferecer ajuda para esse espírito, não importa se é o espírito do pai dela, se é outro espírito que está aqui. O nosso intuito aqui é ajudar os nossos irmãos desencarnados, né? Então ele, não importa qual espírito está aqui, a gente vai ajudar, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É assoalho aqui, gente. Tá podre, né, amor? É um perigo isso aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. A gente só quer ajudar. Gente, eu já caí cada tombo, né, amor? Afundando o assoalho, que agora eu tô bem cismada, hein? Eu piso já com medo. Tem presença de espírito aqui? A gente só quer ajudar. Por favor, se tiver presença, dá sinal. Ó, deu sinal. Deu sinal, tem presença. Tem presença. Já vamos pegar os aparelhos, gente? Já vamos iniciar. Vamos pegar os aparelhos e já começar. Tá escurecendo já. Escurecendo, já. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, que era a nossa ajuda. Sim, voz de homem. E você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Se você disser o seu nome, né, para a gente se comunicar. Edilson. Edilson, é esse mesmo o seu nome? Tá certo, Edilson. Olha, estamos aqui a pedido da sua filha, né? Eu creio que você é o homem que faleceu aqui.
pelo que ela me falou, é o espírito do pai dela, que faleceu, infartou e caiu aqui, no chão dessa casa, uma casa que você mesmo construiu, mas eu tenho que ter certeza se é você, né? É você mesmo? O espírito desse homem? Sim, ele mesmo. Imaginei que seria, porque essa casa ele construiu, né? Só ele que morou aqui com a esposa dele e os filhos. Então, já imaginei logo que seria ele. Edilson, ela se preocupa muito com você, né? Ela falou assim, acho que o espírito do meu pai ainda está preso naquela casa. Porque ela fala que você tinha assim, você brigou com seu irmão e você tinha uma rincha muito grande com ele, quando foram dividir aqui o terreno. E você nunca perdoou o seu irmão. E ela pediu muito para você perdoar, porque ela tinha medo um dia você se fosse, e ela falou assim, aí ele tinha que perdoar. E ela disse que falou várias vezes para você e você não conseguiu perdoar seu irmão. Quando você faleceu, você estava com o coração ainda amargurado, com raiva do seu irmão? Então é por isso que você ficou aqui e não conseguiu fazer a passagem. Sinto muito, né? Não vale a pena ficar com raiva, com rancor, Ela disse para mim, eu vou perguntar porque ela pediu, tá? Desculpa. Que você, na verdade, você não falava direito o que aconteceu, só falava que era porque vocês foram dividir as terras e deu briga. Mas diz ela que ela sentia que havia mais alguma coisa em tudo isso. E ela falou, você pode perguntar para o meu pai o que foi que ele ficou com tanta raiva do irmão? Não seria só, porque meu pai nunca foi ganancioso para nada, para terreno, nada, né? Sempre quis o que é dele, sempre honesto. Então creio que não foi só isso que envolveu toda essa intriga. Se você puder perguntar para ele, se tiver mais alguma coisa e ele puder falar, pelo menos para me tirar da minha cabeça o que aconteceu, por que você tinha tanta raiva do seu irmão. Foi ela que mandou perguntar, tá bom? Se você quiser responder. Bateu? Ele bateu em você? Nossa. Não. Mas não entendi. Eu entendi que você falou bateu, né? É essa palavra mesmo que você falou? Mãe? A sua mãe? Você está falando? Peraí, bateu, mãe. Ele bateu na sua mãe. Você quer dizer na mãe de vocês, né? Ele chegou a fazer isso, bater na sua mãe? Só para mim entender se eu estou entendendo certo. Sim. Misericórdia. Você viu? Você presenciou isso, ele batendo na sua mãe? Isso, Rose. Entendi. E aí você ficou com raiva dele? Bati. Você bateu nele? Ah, ele bateu nele. E aí houve esse rolo e você não perdoava seu irmão porque você presenciou ele batendo na sua mãe. Então, para me entender, eu vou passar isso para sua filha, né? Ela vai ver o vídeo, mas para entender melhor. Você ficou com tanta raiva dele porque, nossa, ela disse assim que você sempre ensinou a ter muito respeito, né? Ela tinha muito respeito pelo pai e a mãe, a sua filha. E o seu irmão teve respeito pela sua mãe.
Foi isso mesmo? Eu tô falando certo aqui? Ele não teve respeito com a sua mãe, bateu nela. Foi isso? Foi. Entendi. Por isso que houve toda essa contenda, né? De você não perdoar ele. Mas o que eu vou falar agora não é para você. Como eu digo, sempre digo, é para nós, né? Porque você já desencarnou, já passou o que tinha que passar, né? Mãe e pai é sagrado. Jamais temos que responder, né? Jamais. O que eu vou falar aqui, gente, é verdade. Perante a meu Deus que está no céu, eu nunca respondi meu pai. Ele podia ficar bravo comigo, eu podia ter razão, mas eu nunca respondi meu pai. Meu pai falava e eu me calava, mesmo que eu estava certa, sabe? Porque muitas das vezes porque é pai e mãe é assim, né? Às vezes eu também faço isso com meu filho, depois eu vejo, só que eu sou assim, se eu ver que eu errei, eu peço desculpa, meu filho, eu achei que era assim, assim. Então, para minha filha também, então ensinei eles a respeitar, só que eu respeito também, né? E eu nunca respondi, né? Porque eu não tive mãe, né, gente? Mas meu pai, eu nunca respondi. Nossa, meu pai era tudo na minha vida. E aí, a pessoa tem mãe e fazer isso, não estou aqui para julgar ninguém, mas é minha opinião sobre, em cima do que a gente tem que respeitar. Pai e mãe é sagrado, né? Só que perdoar, né? Nós, seres humanos, temos que perdoar. Temos que perdoar, entregar na mão de Deus, porque Deus é que faz justiça, não somos nós, tá? Isso é para nós, tá? Ele já passou por isso, defendeu tanto a mãe dele, mas errou em não perdoar. Por isso que ele continua aqui. Mas você perdoa agora o seu irmão? Você entende agora como que é ficar preso aqui, não poder sair, né? Ficar aqui sem ir para um caminho de luz. Então, para você ir para o caminho de luz, você, de coração, você consegue perdoar o seu irmão? Sim. Olha que alívio que você me deu. Não imagina o alívio que você está me dando em perdoar o seu irmão, porque você passou quase uma vida inteira sem conseguir perdoar seu irmão. Mas hoje você entende, para que nós, seja exemplo para nós, né? Vou pedir um favor para você, porque você é um espírito, e fazer um favor para nós, né? Em dar uma palavra para nós, assim, valeu a pena você não perdoar, você ficar com esse rancor e acabar ficando aqui? Valeu a pena? Não. A gente sabe que não, né? Nós temos que estar de coração limpo. E você quer pedir perdão? Isso, para Deus, muito importante, né? E também se arrepender, né? De ter guardado esse rancor, se arrepender dos erros. Você se arrepende? Sim. Nós vamos deixar um copo d'água e uma vela para você. A água significa a pureza que mata a sede. A vela é luz para você que está na escuridão, para que você possa seguir o seu caminho em paz. É só um símbolo. Posso deixar? Nós vamos deixar então. Vamos pegar a vela para você. E eu faço uma pergunta para você. Você consegue ver o nosso anjo de luz, a mentora, que está aqui do nosso lado? Isso. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Segue o seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Tá bom? Nós que agradecemos. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Edilson, né? Realmente ele estava aqui sofrendo, como a filha dele falou. Diz ela que imaginava isso. Ela assistia meus vídeos e pensava, meu pai não perdoou o irmão dele. Meu pai deve estar preso aqui nessa terra ainda, sofrendo.
E realmente estava. Por isso que não vale a pena guardar rancor, não perdoar. Nós temos que fazer a nossa parte e entender que nós temos que perdoar, né? Para que a gente, se acontecer qualquer coisa comigo daqui a pouco ou ali, nós temos que estar preparado. Muitas das vezes nós não estamos, porque é recente, você acabou de saber qualquer coisa, assim, uma pessoa está levantando falso de você, é muito triste. Isso aí machuca de uma maneira que explode. Por isso que na hora nós repreendemos tudo aquilo, pede para Deus, né, repreender, tirar todo o rancor do meu coração, toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, né, e eu entrego em tuas mãos, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque Deus vai cuidar para nós. Deus é maravilhoso, Ele cuida de tudo isso para nós, né? Nós temos que acreditar e ter fé que nós não precisamos nem se preocupar. Entrega nas mãos de Deus, não é mesmo? E que isso sirva aí de lição, de aprendizado para nós, para a gente ter uma vida melhor. Vamos fazer uma oração para ajudar ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Edilson, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, se o Edilson conseguiu, né, fazer a passagem, mentora? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.